Então vamos lá. 1, 2, 3. Acelera Texto Entrevista. Hoje com a Cláudia Attas. O Acelera Texto está focado na escrita de comunicação para os ambientes digitais, para a internet. Então, hoje eu tenho a honra de entrevistar a Cláudia Attas, que tem um site que chama-se Clareza e Coerência. E o subtítulo é Informações e Dicas para Escrever e Ser Entendido. Porque a gente sabe que tem gente que parece que escreve para não ser entendido. Legal esse subtítulo. Então, eu vou ler aqui, a Cláudia pôs, né, no site dela, o perfilzinho dela, eu vou ler para vocês, antes de passar a palavra para ela. Então, vamos lá. Cláudia Attas, a diversidade marcou minha carreira jornalística. Fui repórter, redatora e editora, e atuei em vários jornais e revistas, como o Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Veja Regional, Construção Hoje, Dirigente Construtor, Vogue, Meio e Mensagem. Dirigi a assessoria de imprensa do Procon SP e trabalhei para diversas agências de comunicação. Minha experiência também inclui a comunicação corporativa, especialmente o relacionamento empresa-cliente. Então, acho que nós estamos falando com a pessoa certa. Cláudia, primeiro, se você quiser acrescentar alguma coisa, Cláudia Attas por Cláudia Attas. Já emendando na pergunta, por que o site se chama Clareza e Coerência? Porque, com toda essa experiência de trabalho, eu percebi que a clareza e a coerência são qualidades que nós temos que vigiar todos os dias. Eu escrevo até hoje e eu tenho que vigiar aquilo que eu escrevo. Por quê? Claro, se você me perguntasse quais são as duas maiores qualidades de um texto, eu diria clareza e coerência. Aí você me disse, se você me perguntasse mais uma vez, agora mudando, mas qual delas é a mais importante? Eu diria que é a clareza, porque eu vejo a clareza como um guarda-chuva. Sob esse guarda-chuva estão abrigadas assim boas qualidades de um texto. E isso quer dizer que cada uma delas tem uma relação direta com a clareza. Qualquer coisa que você pense em termos de qualidade de texto, por exemplo, a precisão. A precisão é importante porque ela vai atuar como um elemento de clareza. Quando você usa um termo que não é preciso para certo contexto, você está escrevendo para um determinado contexto, aquela palavra pode suscitar dúvidas, ou, pior, ou pode jogar o leitor para uma ideia que não é aquela que você quis dizer. Pronto, acabou a clareza. Desvia a atenção do leitor. Exato, Entendi. e não dá a informação que você quer. Então, clareza e coerência surgiu na minha cabeça na hora de dar o nome do blog, surgiu na minha cabeça assim, felizmente com bastante facilidade, eu não tive que quebrar a cabeça com o título, e também eu tive a felicidade de fazer tudo assim, foi uma coisa após a outra, informações e dicas para escrever e ser entendido. Como disse você, tem pessoas que escrevem. Parece que escrevem para não ser entendido. Aí posso acrescentar uma coisa interessante, nós vamos falar para as pessoas sobre um tipo de texto que nada tem a ver com literatura, porque na literatura, o escritor, o poeta, eles não são obrigados a seguir regras como essas que nós seguimos profissionalmente, porque estamos falando com um público que quer ser entendido, que nós queremos que entenda e ele quer entender. Então, não se trata de literatura, é realmente batalhar
dia após dia, linha após linha. É por isso que eu chamo assim, eu gosto de falar, escrita de comunicação. A literatura, ela não é, ela é clara, ela é comunicação e tal, mas ela pode estar inserida, pode ser uma escrita de sonho, pode ser uma escrita de devaneio, pode ser em suma, né? Então é legal você falar isso, né? Nós estamos dividindo, não se trata da literatura, apesar de eu achar que a literatura tem que ser clara, senão ela também não terá leitores, mas essa é outra seara. É. Eu acho que a gente trabalha é essa aí. A pessoa tem uma informação, por exemplo, na internet, ele é produtor de conteúdo, o nome é inclusive esse, produtor de conteúdo. Então, ele produz conteúdos e quando ele faz um conteúdo escrito, ele obrigatoriamente terá que ser claro. Exatamente. Eu gostei muito desse desenho que você fez aí, essa imagem, sabe? Mesa como guarda-chuva. Então, a gente tem as várias outras, vamos dizer, qualidades, funções, mas embaixo desse grande guarda-chuva. Exato, exato. Então, Cláudio, eu já vou para uma outra pergunta, que eu não, né, não quero perder as oportunidades. Vamos lá. Vamos lá. Eu lendo, aliás, eu recomendo, leiam o blog, né? Clareza e Coerência, vale a pena. E num dos artigos desse blog, você fala, e que eu achei incrível, que você tenta mostrar a ideia de que a gente fala muito, né? Escreva curto, texto curto, e aí você esclareceu muito isso, dizendo que o problema não é ser curto ou longo, o problema é ser conciso. Né? Você pode ter um texto longo, conciso, e você pode ter um curto sem concisão. Então, eu queria que você desenvolvesse essa ideia de, afinal, o que é concisão? Então, sempre me incomodou porque se tornou extremamente popular esse conselho, essa recomendação de gramáticos e de pessoas que aparecem na internet com cursos, mas me incomodava muito esse excesso, bater na tecla da concisão. Por quê? A gente precisa que a pessoa tenha em mente, quer dizer, ela não pode ser escravizada pela concisão. Por quê? Certas informações, por exemplo, profissionalmente, você precisa passar de uma maneira clara e não curta. Quer dizer, a clareza significa que você está falando de algo e isso demanda, vamos dizer, uma série de explicações que você pode até colocar numa lista para facilitar a leitura das pessoas, para organizar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, o A, B, C, D. E se você começa a ficar muito impressionada que está ficando um texto muito longo, aí você vai começar a cortar palavras e cortar informações. Então, a minha ideia é a seguinte, pensando bem, não é o texto que é longo, porque se ele for necessário, ele será necessariamente longo. Mas é a construção da frase é que não pode, do parágrafo para começar, a construção do parágrafo não pode ser longa. Então, se você fizer um parágrafo com frases mais curtas, você não se perde. Então, a concisão começa na própria maneira de construir o parágrafo, a construir a frase, ser o mais curta possível. Então, as pessoas, ou as pessoas começam a emendar as coisas, ou elas constroem uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, seguindo muito um modelo que é mental já, porque ele reflete a maneira como a gente fala. Então, eu normalmente começo a escrever, eu sempre, 95% das vezes, eu noto que eu estou numa estrutura oral. E na estrutura oral a gente se repete muito, né? Ela é contínua, exatamente, né? Como ela é contínua, ela interrompe, como eu estou fazendo agora, né? Mas olha, Outra natureza.
Tem um exemplo que eu coloquei em um dos posts de alguns anos, então, lá eu me lembro que o assunto era condomínio e o repórter queria explicar que tinha uma novidade, né? Que agora os condomínios que produziam muito lixo, excesso de descartável, e eles iam tomar uma providência, iam contratar lixeiros particulares, uma coisa assim. Então, o repórter falava, a partir de agora, os moradores do condomínio começarão a ter que lidar com um problema que não costumava fazer parte da pauta da Assembleia. Ora, eu aproveito para falar para você uma coisa, para falar para quem está nos ouvindo. Só o fato de eu dizer essa frase, você começa a notar que você vai juntando palavras, vai de soquinho, soquinho, soquinho. Isso já é um alerta. E depois nós podemos falar como você ler o seu texto em voz alta ajuda. É um soquinho. Então, os moradores terão que começar a lidar. Não, eles começarão a lidar com um problema não é que não fazia parte da pauta, mas de um problema inédito, um problema incomum, um problema novo para eles. Pronto. Eles estão lidando, agora começam a lidar com um problema novo. Ponto, vai direto. Não é necessidade de tantas palavras, né? Então, as redações acabam ficando muito longas por excesso de palavras que elas vão sendo compostas para uma palavra. Por exemplo, pessoas que gozam de boa saúde, você pode trocar por pessoas saudáveis. Claro. Então, isso evita até que você se diz, puxa, mas eu mesma queria fazer uma frase mais curta, mas eu sou obrigada a dizer que a pessoa que goza de saúde, como eu posso fazer? Está muito longo. Então, a própria pessoa lendo, em primeiro lugar, lendo, e até melhor, lendo em voz alta, ela percebe isso, ela tem essa sensibilidade, eu acredito nisso. É só você se dedicar um pouquinho mais do que escrever correndo, não é? Claro, não ir atropelando, né? Então, peraí, deixa eu tentar fazer um resumo que eu acho importante, muito importante isso que você falou. Então, não se trata... o problema não é a extensão do texto. Você pode ter um texto, por exemplo, com 15 parágrafos, desde que cada um desses parágrafos sejam curtos e tenha construções também curtas. Exato. Então, é isso? Então, exato. Do texto curto não tem a ver com o tamanho, né? Vamos dizer assim, mas tem a ver com como você está construindo ele. Porque, ao contrário, então, também pode existir. Você, de repente, tem 2 parágrafos, olha e diz, está curto, mas ele não está, porque ele está com construções longas, construções reiterativas. Isso. Ou seja, com muitas palavras, né? E também, Fernanda, eu acho que quando uma pessoa tem interesse, primeiro que você cria um título e cria um lead, como nós dizemos, uma abertura para o artigo, que quem escreve tem que fazer um esforço para ser objetiva, porque aquilo é a mensagem que ela quer passar, o título vai prometer alguma coisa e ela vai ter que cumprir o que ela prometeu. Então, ela no começo já vai ser objetiva, vai tratar bem dessa abertura. Agora, as pessoas que estão procurando um assunto como esse, quando elas vão pela internet, ou se você está dando uma mensagem escrita para o público que você está querendo atingir, o importante é que você dê informação confiável, boa, pesquisada, correta, atualizada, e no contexto, respeitando o contexto do que você fala, foi no passado, agora é assim, não é mais como era antes, por quê, por isso, por aquilo, e não se desgarrando, né? Agora, você pode usar, como eu disse, um sistema de lista, um elenco de coisas, porque quando eu, por exemplo, tenho
Imagina, então, numa central de relacionamento, a pessoa vai ter que escrever o que ela ouviu da consumidora, fazer um relato, né? E ela não tem muito tempo para elaborar, mas ela sabe o que é importante. Então, ela enumera e Faz a seja lista. bem claro. Então, todo mundo sabe o que ela está fazendo. Quando eu falo também da internet, que aí já não é uma central de relacionamento, você sabe que muita gente vai gostar e vai continuar. Ela não vai contar quantos parágrafos tem. E se ela achar que tem muito e não tem tempo, ela dá um toque lá, ela grava, ela põe um sinal e ela volta para ler porque tem interesse. Eu acho que o mais importante é você se preocupar com a coerência, com a lógica, com inclusive, uma certa musicalidade que o texto tem. Todo mundo que lê em voz alta sente que quando é mais agradável ao ouvido e não pessoas que se preocupam com e pessoas preocupadas com. É uma música, pessoas que se preocupam com. Então, a gente dá um soquinho. E pessoas preocupadas com. Então, além de tudo, é conciso, né? Então, não se preocupe com a extensão se ela for necessária. Então, seja bastante crítico nesse sentido. Olha, eu estou escapando, estou gostando tanto de escrever que você começa a escrever sem parar. Não, dê o seu recado. As informações são necessárias para que a outra pessoa que receber não fique telefonando, mandando WhatsApp para você para dizer, bom, e isso? Bom, e aquilo? Tá. Então, o que adianta É, é, ser, o, ser conciso nesse aspecto e obrigar o outro a te telefonar? é o teste da clareza, né? É a pessoa É, não perguntar. Não, né? Se ela pergunta porque ela não entendeu algo, então é, a sua mensagem não foi clara. não foi completa também, É né? o teste, é o teste, é o grande teste. É. É E isso. se você se espera que seja completa, não deixa o redator, quer dizer, as pessoas que exigem a concisão, não esperem que o redator comprima a mensagem dele para atender o requisito da concisão, porque isso aparece um valor como se fosse assim, um valor Absoluto. fora da realidade, do contexto dessas duas pessoas que estão se relacionando. A pessoa quer, quanto mais informação naquele momento, melhor para ela fazer um diagnóstico de qualquer coisa. Então, deve-se permitir à pessoa que escreva, mas que organize a informação, que não fique tudo embaralhado, assim mesmo os parágrafos, né? Que sejam cortados, tenham continuidade, mas sejam algumas linhas. E dê a informação que é pertinente, a informação que é necessária, pensando que o outro pode precisar de uma contextualização que vai exigir mais linhas, mas ele não vai ter que se preocupar depois de ficar telefonando ou de ficar passando e-mail e isso e aquilo. Então, cada tarefa tem a sua razão de ser. Às vezes você precisa ser concisa, sim, o conciso, nós precisamos ser concisos. Às vezes, sim, porque não há necessidade. Tem que ser objetivo porque se pede alguma coisa mais genérica. Então, vai um pouco da sensibilidade, né? Claro. Do estilo, cada um tem seu tom também, né? É, Nada é. pior do que. Eu vejo muito isso na internet. É como, né, alguém é feliz numa. Você já deve ter visto muito isso. Agora as pessoas estão apresentando produtos e elas seguem umas regrinhas, tipo assim, põe a oferta, mostre. Bom, há 10 regras para o texto. E qual é o problema disso? Que o primeiro que faz é até legal. Você lê e diz, nossa, me convenceu. Mas o problema é que aí todos vão fazer exatamente daquele jeito. E aí Uhum. o feito É, muda, porque aí eu digo, é, esse cara tá até com um que roteiro, é complicado isso também. A internet é é, mestre em multiplicar roteiros. Cláudia, não vamos perder aqui a sequência. Eu acho que essa dica que você dá de ouvir o que escreveu, ela é importantíssima, né? Então, pelo que eu entendi,
numa postagem mais elaborada, né? A pessoa poderia escrever e ela mesmo ler, gravar e ouvir isso? Essa a proposta? Ou basta ler em voz alta? Sim, eu aprendi isso não faz muito tempo, foi uma experiência, e eu tinha que gravar um vídeo, e você vê que isso funciona, é assim, são duas possibilidades, as duas a partir da ideia de falar, de ler alto o próprio texto. Seja um texto que você escreveu, mas vai discursar lá, alguém convidou você para um debate, um fórum, e você vai discursar, você vai falar, ou seja, para você escrever. Então, quando é para escrever, as pessoas ficam mais despreocupadas. Então, eu, por exemplo, tive que escrever, como era um vídeo em inglês, eu fiquei preocupada, porque eu não tinha e ainda não tenho essa habilidade de falar em inglês assim, sem, naturalmente, sem alguma coisa já decorada. Então, eu escrevi, eu vou falar isso. E quando eu comecei a ler, mesmo comecei em português, para depois traduzir, né, para o inglês, e eu sentia que aquilo era chato. Eu disse, está pesado. Isso daqui não é bom. Bom, então é porque eu escrevi. Aí eu comecei a corrigir, a trocar as frases, a melhorar. E fui fazendo isso, fui fazendo até achar que estava muito bom. E aí eu me dei conta de que quando eu fui escrever para qualquer outra, né, tanto para o meu blog quanto para encomendas, coisas profissionais, eu percebi que aquilo era muito bem aplicado para textos que você escreve e vão ser lidos. E eu melhorei muito, eu achei que eu melhorei a minha redação com isso. Deu uma guinada que foi a mais importante que eu tive em toda a minha experiência na carreira. Então, eu recomendo que as pessoas, seja porque elas vão fazer um discurso oral, seja porque elas vão escrever e mandar isso por escrito, pegue o que você escreveu e leia em voz alta. E você vai perceber, na musicalidade, prestando atenção, você vai perceber que tem muita coisa que pode melhorar. Isso é muito subjetivo, mas eu garanto que melhora muito, porque se eu sou E uma funciona. profissional da escrita e percebi os erros que eu estava cometendo, que ele estava pesadão, eu acho que todas as pessoas podem, né? Porque eu Claro. já achei que já estava escrevendo de uma maneira, mas a gente sempre pode melhorar. Fernanda, essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente sempre pode melhorar e ninguém deve achar que não nasceu para escrever. Porque ou a pessoa gostando, ela tem mais facilidade para estudar, para aplicar essas dicas, né, sobre as quais nós estamos falando, mas as pessoas podem ter uma força de vontade e um pouquinho um pouquinho a cada dia, e elas se tornam melhores redatoras. Ou seja, escrever também é uma habilidade, né? É uma habilidade. Você pode aprender e você pode desenvolver. É uma Sim. habilidade, não é Sim, isso? você nasce, tudo bem, você pode nascer com muita facilidade para escrever, e desde criança você gosta, sim, mas Aí vai quando ser você mais pensa, fácil, mas ok. mas faça uma comparação para o estudo de uma língua. Aí você resolveu estudar inglês, francês, italiano, qualquer uma das línguas, aí você começa a notar esses indícios. Então, você não sabia, você estuda, você se dedica, de repente você está escrevendo razoavelmente bem o inglês, ou o francês, ou o alemão, porque você se dedicou. Ora, eu acho que é a mesma coisa em português. Você quer um nível melhor, você quer descobrir o que está errado, então você começa a se interessar
pelos problemas da língua, procura pessoas que estão dando tantas informações boas para melhorar não é uma questão também de força de vontade, né? Não é Claro, habilidade, a gente também desenvolve, né? claro, claro. Ou seja, dá para escrever melhor sempre, não é isso? Dá. Inclusive, como você com toda essa estrada, vamos dizer, né? Dessa Toda o quê? Desculpa. escrita, você também, né? De repente percebe, dá para melhorar aqui. Sim, Descobre caminhos. O importante é descobrir caminhos, né? sim. Você descobre o caminho, aí você É. passa, não é isso? Eu acho que você deve, assim, a gente vive com a língua, né? De manhã até à noite a gente está ouvindo pessoas, ou a gente está falando, ou a gente está lendo. Bom, é, muita atenção aos modismos, sabe? O modismo dos erros, de repente vira charminho. E esse charminho entra na sua cabeça e na hora que você pensa que é só charminho, tá lá, tá numa prova, tá numa carta, tá num artigo, né? Então, eu, por exemplo, nas redes sociais, mas nas redes sociais até como o LinkedIn, que as pessoas estão tratando de assuntos de marketing, assuntos de recursos humanos e tal, não é assim brincadeirinhas. O que você vê a empresa que eu trabalho, mas ele não está dizendo que ele está trabalhando a construção de uma empresa, ou dizer assim, algo que eu trabalho, que eu estou operando, que eu estou fazendo. É a empresa na qual eu trabalho. Então, você ouve tanto, você lê tanto a empresa que eu trabalho, que Claro. a regência dos Parece que verbos ele está trabalhando a empresa. Isso mesmo. exatamente. Então, é a empresa na qual eu trabalho. Agora, Claro, é possível você prestar atenção e dizer assim, isso daí é errado, não acho legal, né? E na hora de falar, você já, opa, você também não fala. Então, claro. existe muita questão de regência, muitos erros que ficam assim, até são erros que não dá para passar, não dá para passar. Tem alguns errinhos que a gente fala, né? Porque atrapalham, né? Eles atrapalham, né? Isso é uma coisa que você fala muito, né? Que é bom. É, Você, quando você fala a necessidade do português ser correto, né? Isso não é, é uma veleidade, né? Português correto. É porque se o guarda-chuva, como você diz, é a clareza, então é, os fundamentos, né? Ou a base disso vai ser a língua correta, né? exato. Português correto, né? Se for É. o inglês correto, o francês correto, não é essa? Exato, é. Eu acho eu observo muito, eu gosto de ver os noticiários da televisão, eu vejo uns 2 ou 3 por noite, e eu fico assim, às vezes, surpresa de ver como agora, né? Como nós estamos na época das milhões de doses, né? Como se milhão fosse, pudesse ser tratado como a milhão. A milhão. Isso, Você pode falar a milhão? Não, não posso. Então, não diga a milhão de doses. claro, É o milhão de doses, né? claro. Então, isso e vira uma epidemia à parte. É a epidemia Epidemia à parte, né? é, Vírus à parte. Tá certo. Então, Cláudio, eu acho que o nosso papo foi muito, muito produtivo, né? eu espero que sim. E, né, qual é a ideia, né? É a gente se fortalecer como redatoras, não importa o nome, redatoras, postadoras, jornalistas, produtoras de conteúdo, né? Não importa o nome, mas, em suma, quem lida com o texto para fazer comunicação. No fundo, é isso, né? Então, acho que foram dicas muito, muito boas, e eu Que quero bom. agradecer muitíssimo, né? Eu que agradeço, Fernanda, porque Essa, é sempre bom a gente poder conversar com alguém, não ficar só escrevendo solitariamente, mas conversar com as pessoas, trocar ideias, porque a língua é muito viva, não pode haver também tanta rigidez, né? Eu acho que tem normas que sufocam,
Se você me permite ainda um comentário, Claro, essa última reforma ortográfica, ela castigou muito os alunos e os profissionais, as pessoas de modo geral, porque tem coisas que não tem muito nexo para mim, né? Mesmo você sabe que a palavra, deixa eu lançar o meu protesto aqui no seu canal, no seu blog. Você é obrigada a escrever imbróglio. Você é obrigada a falar imbróglio. E o italiano, o GL deles é o nosso LH. Então, o italiano fala imbróglio. Que delícia! Que delícia falar imbróglio! Olha como a língua desliza fácil, né? Na boca, imbróglio. Não, não, agora você tem que escrever imbróglio e fala imbróglio, fala rápido, imbróglio. Imbróglio. Imbróglio, dizer, um imbróglio que é uma confusão, né? Então, eu acho que a gramática tem que ser seguida, mas tem coisas que realmente complicaram, que foi o hífen, e que eu sou incapaz de decorar as novas regras para o hífen. Então, o que eu faço? Eu pego já um site que já está falando um artigo sobre o hífen, agora, vai lá. E vou lá. Olha, o Acelera-Texto tem um guia de hífen para prefixo. Vou mandar para você, hein? É um PDF. Opa! Muito tá tudo bom. mastigadinho lá. Que bom, que bom. Olha, eu agradeço muito, porque foi um prazer muito grande falar com você e estou à disposição. Quando precisar, estamos aqui. Vamos conversar mais vezes. Outros aspectos da língua, né? Tá bom? Tá bom. Então, a Acelera Texto entrevistou a Cláudia Atas, dando dicas preciosas para a nossa escrita de comunicação. É isso aí, Cláudia. Valeu. Obrigada. Valeu demais. Valeu.